Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Todos os dias, pelo menos 40 celulares são roubados ou furtados por hora no estado de São Paulo. Gabriel foi roubado na zona sul da capital por 2 homens armados. Os criminosos tentaram acessar as contas bancárias e fazer compras em aplicativos. Por sorte não conseguiram, porque eu fiquei rastreando e na hora eu consegui bloquear. O número de aparelhos celulares roubados e furtados em todo o Brasil é alto e assusta a população. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou 1 milhão de ocorrências de roubo e furto de smartphones em 2022, com uma média de 2.700 aparelhos levados por dia. Na tentativa de conter as estatísticas que crescem ano a ano, o governo federal lançou um aplicativo que permite bloquear o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários em poucos cliques. Na prática, como funciona o celular seguro? A plataforma pode realmente diminuir o número de roubos e furtos celulares? Como registrar um telefone no aplicativo? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com um especialista em crimes cibernéticos e professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Augusto Durso. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado, Celso, Guilherme. Sempre um prazer voltar a este podcast tão importante. Quem nos acompanha nesse episódio é o repórter da Record, Guilherme Mendes. O Guilherme, lançada recentemente, a plataforma Celular Seguro já ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários cadastrados. Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, doutor Luiz. Exatamente, Celso. O projeto criado pelo governo brasileiro para bloquear smartphones após furto ou roubo ultrapassou uma nova marca. Milhares de telefones foram registrados via site ou aplicativo e foram incluídas pessoas de confiança. Esse cadastro é feito por meio do gov.br. Doutor Luiz, o que representa o celular seguro? Como funciona? Guilherme, a iniciativa do governo em lançar um aplicativo para tentar diminuir os impactos diante de um crime, que seria o roubo ou furto de um aparelho celular, é uma iniciativa importante. Foi anunciado pelo governo que esse aplicativo transformaria o celular num peso de papel. E eu acho que este é o objetivo principal a longo prazo desse projeto, o que seria, claro, um plano ideal. Infelizmente, hoje, esse aplicativo não tem essa função. Ele é um aplicativo de facilitação de comunicação que uma vítima, ao ter o seu celular roubado ou furtado, vai ter que acionar um dispositivo de terceiro, um celular ou um computador, e fazer uma denúncia de que seu aparelho foi levado. Essa denúncia, então, é disparada e ela atinge algumas figuras. A primeira figura seria a FEBRABAN e deve, inclusive, fazer o bloqueio das contas pelos bancos daquela vítima. Também, o aplicativo dispara uma comunicação para a Anatel, com as suas parcerias com todas essas operadoras, para bloquear a linha telefônica daquele chip no aparelho celular, diminuindo então, claro, os impactos, porque o criminoso ele leva o celular e não conseguirá usar aquele número para fazer resgates de senhas por mensagem de texto ou ligações como se fosse a vítima. Também alguns aplicativos já mostraram um interesse nessa parceria, aplicativo de transporte, aplicativos de entrega para fazer o bloqueio, porque estes têm aquele cartão de crédito pré-cadastrado e o criminoso poderia utilizar. Mas por enquanto, este aplicativo serve só para essas comunicações, para esses serviços que eu falei. Ela não apaga dados, ela não inviabiliza a utilização do aparelho como um dispositivo com todas aquelas informações, as mensagens de textos, etc. Então, o aplicativo do celular seguro é um primeiro passo numa situação em que precisamos melhorar diante de um crime, a vítima reagir de maneira mais facilitada e não ter tanta burocracia ao entrar em contato um por um daquelas empresas que ela haveria algum tipo de serviço em seu aparelho celular. No lançamento do aplicativo, um porta-voz do Ministério da Justiça afirmou que o objetivo é tornar o aparelho roubado um pedaço de metal inútil. A gente pode dizer que realmente garante um bloqueio ágil dos aparelhos, então, doutor? Celso, na verdade, não nesta fase que foi colocado à disposição do mercado, já são 1 milhão de usuários, então a população está aderindo e deve aderir sim, porque é uma possibilidade de uma reação diante de um cenário em que a vítima fica desesperada, esquece de todas as senhas, não sabe nem como fazer a exclusão dos dados. Mas esse aplicativo, por enquanto, não transforma o celular num pedaço de metal sem utilização, porque o criminoso ainda terá acesso a todos aqueles dados que foram levados junto com o aparelho. Por isso que a vítima precisa sim fazer o pré-cadastro, lembrando que para utilizar esse aplicativo, celular seguro, após o crime, a vítima deve ter baixado antes, cadastrado, registrado o seu aparelho no programa, para aí sim conseguir fazer a denúncia e vai ter
ter o bloqueio da conta bancária, do seu chip e de alguns aplicativos, mas não de todos os dados presentes no celular. Para isso, o ideal ainda, Celso, é utilizar aqueles programas nativos que vêm com os smartphones, que fazem a remoção dos dados à distância e a localização do aparelho. Então, na verdade, a reação da vítima hoje, ela deve ser de várias formas. A primeira poderia ser, sim, a utilização do app Celular Seguro, depois a tentativa de exclusão dos dados por esses aplicativos nativos, também procurar a polícia para lavrar o boletim de ocorrência ou fazer de maneira virtual para informar o e-mail do aparelho. As vítimas precisam reagir de maneira célere e o app Celular Seguro é mais uma forma de reação. Doutor, a vítima pode avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo sobre o furto ou o roubo do aparelho celular. Ela perderá menos tempo para entrar em contato com cada empresa. Agora, existe garantia de bloqueio imediato? E exatamente, a ideia é que a pessoa, a vítima, perca menos tempo, consiga entrar em contato de maneira mais efetiva, menos demorada, e que quanto mais rápido ocorrer os bloqueios, menores os problemas causados pelo criminoso, porque ele não terá acesso às informações, aos bancos, etc. Com relação à celeridade após a denúncia, os bancos prometeram bloqueios realizados de 10 a 30 minutos após a denúncia, o que é um prazo bastante aceitável. É um prazo rápido, que tem um efeito importante, porque 10 a 30 minutos o criminoso, de fato, não conseguiu fazer ali todas as transferências, muitas vezes nem conseguiu acessar o aplicativo bancário ainda, porque ele tem uma dificuldade grande em quebrar essas senhas quando leva o aparelho celular. O que nos chamou a atenção e nos preocupa é a situação do anúncio das operadoras, que pediram de 6 a 24 horas para bloquear a linha telefônica. E aí a gente está pensando que pode chegar um dia todo aquele criminoso tendo acesso ao número de telefone da vítima, podendo fazer ligações, acessar aplicativos, resgate de senha por mensagem de texto, e isso é muito preocupante. Então, o esperado é que o governo amplie as parcerias com outras empresas, outras big techs, empresas que realizam e vendem esses sistemas operacionais, os próprios smartphones, mas para essas parcerias já celebradas, que esses prazos sejam sempre melhorados. E lembrando que o governo já anunciou que o bloqueio com a Anatel, com as operadoras, só começa a valer a partir de fevereiro de 2024. Então também não foi imediatamente com o anúncio e na disponibilização do aplicativo Celular Seguro. Agora, doutor Luiz Augusto, a gente pode dizer que a medida deve ter um impacto aí significativo na redução dos índices de roubo, furto de celulares no país? E se sim, por quê, hein? Olha, Celso, com muita franqueza, eu entendo que não. Você ter um aplicativo que bloqueia informações ou que bloqueia acesso à conta não tem um efeito direto no interesse desses criminosos pelo aparelho celular, porque lá existem diversos serviços, existem muitos dados pessoais, existem o acesso a e-mail, a informações, a documentos sigilosos, fotos pessoais. Então o criminoso ainda terá muito interesse no aparelho celular para cometer o ato ilícito, primeiro pelo valor do dispositivo. Hoje os celulares são caríssimos e ele vende as peças, tem um valor comercial aí, lógico, no mercado ilícito, e também o interesse nas informações. E como o aplicativo Celular Seguro não faz a remoção dos dados, nem o bloqueio desse aparelho que poderá ser eventualmente revendido, muitos são inclusive levados para a África e são comercializados fora do território nacional, nós ainda teremos esse problema. Então, como diminuir esses índices? Nós precisamos melhorar a segurança pública para que a população tenha a oportunidade de poder sair de casa com seu aparelho e se sentir seguro e não sofrer na mão desses criminosos. Agora, o serviço não substitui a comunicação do usuário com as autoridades policiais, né? Os operadores de telefonia e as instituições financeiras. As vítimas ainda precisam realizar aquele boletim de ocorrência, prosseguir com todas as medidas de segurança? Precisam sim, uma vez que, como falamos, o aplicativo Celular Seguro é mais uma iniciativa que deve ser enaltecida, mas também que devemos cobrar para melhorar, para ter mais parceiros. E a polícia pode eventualmente no futuro ser uma grande parceira dessa iniciativa do governo. Mas por enquanto, fazer a denúncia no Celular Seguro não gera, por exemplo, o registro do boletim de ocorrência. Isto deve ser dever da vítima para que possa formar a autoridade policial por algumas razões. Mesmo que o aparelho seja antigo, mesmo que o valor do bem seja baixo, o boletim de ocorrência serve para, eventualmente, o delegado instaurar um inquérito policial, poder encontrar esse aparelho, encontrar essa quadrilha, investigar o fato criminoso. Também é informado no BO o e-mail, vale dizer, se numa busca e apreensão, se numa operação da polícia encontrar aquele aparelho, o e-mail é como se fosse um registro de serial number, de número de série eterno daquele aparelho, ele poderá ser devolvido ao titular, ao proprietário que foi roubado. Ainda assim,
nós temos a situação de que todo registro se torna estatística, e aí a gente consegue cobrar as autoridades públicas para que melhorem investimentos públicos no combate a esse tipo de crime, focando os aparelhos celulares, os dispositivos eletrônicos. Então é sempre importante lavrar o BO, e também eu até recomendo, enquanto esse aplicativo não estiver em pleno funcionamento, também ligar nas operadoras, reforçar a denúncia nos bancos, pedir a suspensão e o bloqueio dos cartões de crédito, ainda continuar fazendo essas denúncias enquanto esse aplicativo não faz tudo isso de maneira célere e eficiente. Após o registro de furto ou roubo, as instituições parceiras do projeto realizam o bloqueio das contas. Agora, esse procedimento pode ser revertido, doutor? Existe uma maneira de desbloquear uma conta? Guilherme, essa pergunta é muito importante porque muita gente está fazendo o teste do aplicativo. Felizmente, pessoas, por desconhecer, claro, um aplicativo novo, as suas funcionalidades, estão fazendo a denúncia sem ter tido o aparelho roubado. E aí ele faz como se fosse um teste e percebe que não tem um botão de confirmação ou de arrependimento e a conta é bloqueada. Mas, claro, depois de recuperar o aparelho, ou se a pessoa fez o teste de maneira equivocada, não deveria ter feito, lembrando, não tem ambiente de teste esse aplicativo, só façam a denúncia quando de fato forem vítimas do criminoso, você consegue reverter esses bloqueios tanto na operadora como nos bancos. Mas claro que isso é burocrático, deve ser revertido só em caso de que a vítima tenha recuperado o aparelho ou se fez por engano a denúncia no aplicativo. E falando em segurança, Dr. Luiz Augusto, vale aqui um alerta, né? Já surgiram relatos de golpes relacionados ao aplicativo. Os criminosos enviam links para tentar roubar dados ou cobrar taxas falsas pelo uso dessa ferramenta. As pessoas não devem clicar em mensagens recebidas por redes sociais ou e-mails em geral, né? São links maliciosos. Claro, Celso. Todo o grande anúncio do governo, de grandes campanhas, os criminosos aproveitam desse interesse dos usuários para criar aplicativos falsos, muito similares ao original, hospedando em sites parecidos com o do governo. Então as pessoas, primeiro, devem saber que o governo não fez disparo de publicidade com links para download. Todo mundo que receber uma mensagem falando clique neste link para download do aplicativo Celular Seguro, isso é fraude, isso é golpe, isso é um link malicioso tentando subtrair dados pessoais, infectar aquele dispositivo informático. Então, como deve ser baixado o aplicativo Celular Seguro? Nas lojas oficiais, pelos canais oficiais do governo, principalmente para os smartphones, as lojas oficiais daquela desenvolvedora. Qualquer outro apresentado na internet, ele se trata, tese ou em regra, de fraude, porque o governo não fez qualquer tipo de anúncio de aplicativo similar ou complementar. O aplicativo é bem-vindo e representa um avanço. Mas ainda existe espaço para outras melhorias, doutor? Alguns recursos deverão ser adicionados com o tempo? Como você enxerga esse cenário? Não tenho dúvida nenhuma, Guilherme, que este é um primeiro passo, mas ele precisa ser melhorado com um apoio também, principalmente das empresas que desenvolvem os sistemas operacionais. Nós tivemos um recente anúncio de uma dessas grandes empresas dizendo que, diante de um quadro, números elevadíssimos de roubo e furto de aparelho celular, os criminosos, ao realizarem o crime, eles fazem a alteração da senha da tela de bloqueio e também a mudança do reconhecimento facial, tendo acesso quase ilimitado aos aplicativos e aos dados no aparelho celular. Esta desenvolvedora já anunciou que na sua próxima atualização não permitirá a alteração do reconhecimento facial fora de locais confiáveis. Então o indivíduo fora da casa dele não consegue alterar o rosto, checagem de validação. Isso é uma iniciativa super válida e super importante. Mas de qualquer maneira, continuaremos ter cuidado redobrado com a utilização do telefone em locais públicos, né? Porque os aparelhos são usados como moeda de troca para usuários de drogas e também há aquela tendência de roubo dos aparelhos para envio para países africanos, onde os telefones não sofrem bloqueio, né, doutor? É isso aí. As pessoas, elas utilizam o celular como uma ferramenta do dia a dia em ambientes públicos, a atenção deve ser redobrada. Nós estamos vendo os índices subindo, as quadrilhas estão furtando esses aparelhos de bicicleta, nós temos uma quantidade enorme de criminosos utilizando motos também para abordar essas vítimas, armados inclusive. Então a recomendação é não reagir, é entregar esse aparelho, é tentar fazer o bloqueio à distância, mas também ter cuidado ao utilizá-lo nas ruas, em vias públicas, porque a atenção dos criminosos ainda reside em conseguir realizar esses crimes focados, principalmente no aparelho celular. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos.
Eu agradeço a participação e as informações do especialista em crimes cibernéticos e professor de Direito Digital no MBA da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Augusto Durso. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Guilherme, e a todos os ouvintes deste podcast da Record. E agradeço a presença do repórter da Record, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme. Celso, eu que agradeço mais uma vez o convite, doutor Luiz. Muito obrigado por todas as informações e conte sempre comigo, Celso. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.